Bom, hoje é quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022 e durante o que para nós era noite, certo? Enquanto a gente dormia, a Rússia fez ofensivas militares reais, com bombardeios, inclusive, à Ucrânia. Já tem um tempo que está tendo uma tensão entre a Rússia e a Ucrânia, uma ameaças e ameaças de invasão e etc. A Rússia acredita que a Ucrânia é um território que lhe pertence. A Ucrânia tem ali divisões, inclusive há pessoas dentro da Ucrânia que defendem que a Rússia, enfim, se aposse do país, porque ali é Rússia, né? Pelo que eu entendi, boa parte do que se entende da nação russa, do povo russo, pode ter tido origem ali em Kiev, né? Então é importante para os russos, é uma espécie de, sei lá, vitória ideológica. Mas a questão é que sim, finalmente aquilo que a gente estava aguardando começou, assim, houve uma ofensiva. E o curioso é que aconteceu enquanto eu dormia. Eu e um grupo de amigos aqui estamos acompanhando isso todos os dias, porque toda ameaça de guerra faz a gente despertar de algum jeito, né? E você fala assim, cara, não tem nada a ver com o Brasil nunca vai entrar nessa guerra. Aí você fala assim, o que a gente tem que ver com isso, né? Porque o Brasil não vai entrar nessa guerra. As chances de que a gente tenha que agir militarmente são muito pequenas, efetivamente. A gente está longe do território ucraniano, e a gente tem relações estranhas com a Rússia, dado o atual governo. Eu não acredito muito profundamente em teorias conspiratórias do tipo o Putin é o anticristo, etc. Não, cara, o anticristo já tá aí e já tem muito tempo. Não tem nada a ver, por enquanto, com uma pessoa. Os crentes estão esperando algum sinal do céu e algum rolê muito bizarro para poder dizer finalmente, finalmente o apocalipse chegou, o anticristo e etc. Tá tudo muito barulhento aqui hoje, né? Peraí que eu vou fechar a porta. Aí você vai dizer assim, então você tá dizendo que agora finalmente é o apocalipse, porque a gente tá vendo uma guerra entre a Rússia, etc. Cara, o apocalipse já começou há muito tempo. Em primeiro lugar, apocalipse é revelação, portanto, a revelação de Jesus Cristo. Isso está escrito no versículo 1 de Apocalipse 1. Então, você espera uma guerra final, mas a guerra final começa com a revelação de quem Jesus é. O grande problema do mundo não é com Jesus que veio redimir, é com Jesus que é rei e veio julgar. Essa é a grande questão da humanidade. A humanidade não tem problemas com o Jesus benfeitor, o Jesus que cura, o Jesus que faz milagre, Jesus que ensina a ser amoroso e o Jesus que morre na cruz. O problema da humanidade é com o rei. O problema da humanidade é com a autoridade que Jesus tem sobre todas as coisas. O fato de ele ser todas essas coisas, bondoso, amoroso, perdoador, nos ensinar a viver dessa forma, ele ser um multiplicador daquilo que ele mesmo crê. Ele não é alguém que ensina e não faz. Não, Jesus faz o que ele fala e fala do que ele faz. A questão é que isso dá a ele uma autoridade e dá a ele uma prerrogativa de poder dado pelo Pai. Deus, o Pai, o Criador, olha para Jesus e fala assim, você é o rei que eu quero para a minha criação. Ele não só é enviado como rei, como ele é escolhido como rei, as duas coisas coexistem. Ele é alçado à posição que ele já tinha, mas além dela. É muito estranho de entender isso e muito milagroso, porque são coisas que acontecem na eternidade, naquela esfera que é além do tempo, mas que vê o tempo. É uma maluquice linda, tá? Multiverso da Marvel é fichinha perto do que é o entendimento do tempo e da eternidade, biblicamente falando. Mas, desprezando todo esse contexto teológico que é incrível, a implicação disso no reino do mundo é que é uma questão preocupante para o próprio reino do mundo. Isso é uma coisa que você tem que pensar. Os homens não têm problema com Jesus.
eles têm problema com o rei. Os homens não têm problema com o Cordeiro de Deus. A questão é que o Cordeiro de Deus se assenta no trono. Em Apocalipse, Jesus é chamado de leão da tribo de Judá, de raiz de Davi, etc, etc. Mas todas as vezes que o trono é mencionado, que a posição dele no trono é mencionada, fala de um cordeiro no trono. É porque o apóstolo João quer que você e eu não tenhamos dúvida a respeito da dupla natureza de Jesus, que é dupla, mas é perfeitamente encaixada o tempo todo. Jesus não deixa de ser o cordeiro para ser o rei, e ele não deixa de ser rei quando ele é cordeiro. Mas os homens fazem uma versão metonímica de Jesus, uma versão em que a gente escolhe qual parte dele quer se relacionar. And guess what? Nós queremos nos relacionar com o bondoso, perdoador, amoroso Cordeiro de Deus. Mas a gente não quer se relacionar com aquele que se assenta no trono, porque a gente quer continuar sentado no trono da nossa vida. A gente quer continuar tomando nossas próprias decisões. A gente quer viver segundo as regras e as leis que nós estabelecemos para o nosso próprio reino. Isso não é uma questão difícil de admitir para as pessoas que não creem na Bíblia. As pessoas que não creem na Bíblia olham e falam: eu recuso esse reino. Simplesmente, sabe, segunda-feira, ninguém tem problemas com isso. Eu acho que os não crentes são muito mais sinceros e honestos com as suas próprias crenças do que nós evangélicos, do que nós cristãos, do que nós crentes. Porque nós cremos em um rei, mas não damos a ele o trono que é de direito. A maior parte das comunidades evangélicas tem focado suas pregações e seu estilo de vida, a sua liturgia, em deixar as pessoas mais confortáveis no tempo presente. É uma função da igreja consolar, curar, acolher, proteger. É função da igreja, enquanto família de Deus, casa de Deus, nós fazemos essas coisas de viabilizar conforto e amor, especialmente àqueles que não se sentem amados. A igreja é a casa dos que não têm casa. Deus é o pai dos órfãos. Ele é o defensor das viúvas. É um problema para a igreja toda teologia que não inclui uma escatologia definitiva. Assim, uma noção de que Cristo vem. Eu acho que foi Charles Spurgeon que falou assim: eu tenho uma vida devocional como se Cristo viesse amanhã. Eu oro e leio a Bíblia e me preparo para como se Cristo viesse amanhã. Mas eu trabalho como se Ele não viesse nunca. Eu oro como se tudo dependesse de Deus. Eu trabalho como se tudo dependesse de mim. Essa visão da igreja, essa ambivalência na visão da igreja é fundamental. Fundamental se a gente quer ter uma teologia saudável. Guerras como o que está acontecendo na Ucrânia, pandemias de Covid-19 e etc, etc, não são um fim em si mesmo. Jesus mesmo fala: não se assuste se você ouvir falar de guerra, de rumor de guerra e etc, etc, porque ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. O fim não começa com essas coisas. O fim começa quando Cristo vem. Quando ele morre e ressuscita, é alçado aos céus e o Pai lhe dá o nome acima de todo nome, o fim já começou. Então o fim já está rolando há muito tempo. É que para Deus as coisas, a noção de tempo, as dimensões de tempo são totalmente diferentes para nós. E para Deus está perto. Está perto desde que ele veio. Ele falou assim: pode ser que nem essa geração passe. Efetivamente, em muitos sentidos, a geração não passou. A cosmovisão, o entendimento, o governo que estava sobre o mundo daquela época ainda está sobre nós hoje. E eu temo que a gente ainda esteja sonolento e dormindo e preocupado com muitas coisas sobre como viver melhor aqui. Eu não estou estimulando você a ter uma atitude escapista, de sentar e esperar que Cristo venha e falar: não faz sentido nenhum. Viver porque as coisas só se resolvem quando Cristo vir. Tecnicamente é isso, só se resolvem quando Cristo vem. Quando ele toma o governo do mundo e quando ele exerce esse governo em justiça e debaixo da aprovação do Pai. Efetivamente é isso. Ele é o único rei justo, ele é a nossa única esperança. Contudo,
ele deve nos encontrar, ou é desejável que ele nos encontre vivendo como verdadeiros cristãos, fazendo assim, alimentando os nossos conservos, cuidando daqueles que ele nos deu. E a maior parte de nós é tão egoísta e tão preocupado consigo mesmo que está só procurando cuidado e só tentando achar um lugar em que você consiga calar a sua consciência abarrotada de pecados por ir num culto e curtir uma vibe. No máximo, servir em alguma coisa que você gosta. Agora, quantos de nós estão efetivamente comprometidos com o evangelho, no nosso caráter? Não só na vida pública, mas na vida secreta. A nossa devoção secreta a Deus. Quantos de nós estão dormindo ou esperando que as coisas melhorem? Estão hibernando, esperando uma primavera? Que posso te avisar? Não vem, ok? Esse é só o começo das dores. A guerra contra a Ucrânia e a Rússia, a possibilidade de que os países se envolvam em um outro conflito global muito diferente de todos os outros conflitos que vieram antes, porque agora a gente está amarrado por um monte de conexões comerciais e a gente tem um terceiro player muito importante nesse conflito, além dos Estados Unidos e da Rússia, que é a China. A gente tem também o Oriente Médio, que está meio quieto agora, mas nunca está dormindo. É o conflito final, é a guerra, é a trombeta, Cara, não importa. Você precisa acordar. Deus permite que essas coisas aconteçam. Guerras, fomes, sofrimentos. Cara, Petrópolis, mano. Quanta gente morreu ali. Ali foi o fim para muitas pessoas. Ali foi a oportunidade da igreja agir em favor dos oprimidos e dos que sofrem. Ali foi a nossa chance de exercer um reino de justiça e misericórdia como embaixadores do reino definitivo. E agora? Você está dormindo. Eu posso estar dormindo. Você está preocupado com sua faculdade, o seu trabalho, o seu emprego, o seu casamento? Você está preocupado com sua fama? Você está preocupado com a sua conta no Instagram? Você está preocupado em bombar no TikTok? Você está preocupado em comprar uma guitarra nova? Você está preocupado em decorar sua casa? A prioridade do seu coração não é olhar para o céu e aguardar aquele que de lá vem. A minha prioridade não é essa. É preocupante que nós estejamos dormindo. É preocupante que nós estejamos dormindo. Enquanto eu dormia, a Rússia invadiu a Ucrânia. Atacou instalações militares e deixou toda uma preocupação numa população inteira. Não é de agora que as ameaças estão acontecendo. Não é de agora que a profecia está sendo falada. Nessa história, nós estamos mais frágeis em termos de coração e de mente do que a Ucrânia. Fisicamente nós não estamos ameaçados, mas nós não estamos preparados para aquilo que certamente vem. Se você se sente um pouco sonolento, letárgico, acredite, não é só você. Comece pelo básico. Leia sua Bíblia e ore. Faça isso repetidamente pelo maior tempo que você puder. Todos os dias. Outras questões vão sendo acrescentadas. Mas não deixe para depois. Amanhã realmente pode ser muito tarde.